Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade às nossas gravações acerca do mundo mágico, direito das famílias, mais especificamente agora dentro das formalidades do casamento. Lembrando que no bloco passado nós trouxemos para vocês os requisitos relacionados pelo menos à habilitação e até mesmo à celebração do casamento. E a partir de agora, prof, a partir de agora eu quero falar de 3 casamentos especiais. 3 casamentos, na verdade, né, que tem algumas especificidades, algumas particularidades distintas daquela que nós trouxemos para vocês. Lembrando tão somente, obviamente, que na etapa de habilitação é uma etapa precedente, onde nós temos os proclamas, onde temos a certidão de habilitação, e uma etapa posterior, que é a celebração, lembrando que precisa de uma manifestação de vontade séria perante a autoridade competente e, obviamente, né, se realizado dentro de cartório, 2 testemunhas, fora do cartório, 4 testemunhas. Bem, dito isso, vamos falar então das formalidades específicas, ou se assim vocês preferirem, casamentos especiais. Prof, são quantos os casamentos especiais? E eu já vos antecipo, são 3 os casamentos especiais que eu quero cunhar com vocês. Por que 3? Por que 3? Porque o crime é composto por fato típico, ilícito e culpável. Porque a tipicidade é conduta, nexo causal e resultado, né? Que loucura, prof, que loucura. Então vamos lá. Primeiro, casamento, quero falar com vocês. Só um detalhe, antes da gente verticalizar, lembrando que todo casamento ele pode ser realizado, né, com efeitos religiosos ou casamentos civis, né? Casamento civis e religioso com efeitos civis, mais especificamente, né? Sem nenhum entrave, sem nenhuma discussão. Primeiro casamento que eu quero trazer com vocês é o casamento, né, que se perfaz, que se concretiza, se materializa, né? Casamento por moléstia grave. Esse casamento por moléstia grave, né, em situação de moléstia grave, ele está cunhado, talhado no artigo 1539. O que muda aqui? Gente, lembrando, moléstia grave nada mais é do que uma doença grave. Ocorre aqui nessa situação, a pessoa muitas vezes ela não tem condições para realizar a habilitação do casamento, né? Em outras palavras, se a pessoa não tem condições para muitas vezes ir até o cartório ou até a localidade para celebrar o casamento, o que se perfaz? Nós temos aquela ideia, né? Aquela ideia de que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. É a mesma ideação que se materializa, que se concretiza aqui no casamento por intermédio de moléstia grave. Em outras palavras, em outros dizeres, o presidente do ato, gente, ele vai celebrar o casamento onde se encontrar essa pessoa impedida. Então, se ela está na sua casa, ela vai até a sua casa, sem grandes entraves, sem grandes discussões, né? Lembrando, inclusive, que aqui se dispensa a habilitação, até porque, a depender da moléstia, a gente não sabe quanto tempo que a pessoa terá. Notem, contudo, entretanto, que mais pra frente nós falaremos do casamento nunculpativo. Esse é aquele que a pessoa já tá para fazer a transição. Na moléstia grave ainda não, ainda tem um momento. A gente sabe que ainda há a possibilidade dela, né, de certa forma, dar o turnaround, dar a volta por cima, show? Então, a moléstia grave, ela tem uma doença grave, mas que teoricamente ela é uma doença, né, mais contornável, tranquilo, sem grandes entraves. Então, em outras palavras, a autoridade competente, ela vai até a pessoa impedida e celebra o casamento. Perante quantas testemunhas, prof? Perante 2 testemunhas. Ai, prof, mas você não sabe. O que eu não sei? Você não sabe, não tem autoridade competente. Se não tem autoridade competente, vai algum substituto dessa autoridade, mas vai ter que ir até a pessoa, né, o local que a pessoa impedida ela se encontra. E notem o quê? Esse casamento, realizado pela autoridade que se locomove até a pessoa impedida, com 2 testemunhas, ela tem o prazo do quê? De 5 dias, ou seja, esse termo que lá vai ser lavrado, que chama termo avulso, ele tem um interstício aí de 5 dias para ser materializado perante o oficial de registro civil. Então ele vai ter que ir, na verdade, né, dentro do prazo de 5 dias e levar esse termo. Ai, prof, e um outro detalhe. Qual detalhe? A pessoa, ela não estava doente nada. Isso pode acontecer? Putz, pode, né? Só que se acontece, obviamente, essa situação em que a pessoa ela não se encontra doente, mas se ela se utiliza de uma teórica, né, que a gente pode falar, encenação de uma doença, esse casamento ele vai ter o quê? Uma nulidade. Porque se ele não tem o elemento fático que viabiliza esse casamento ser realizado fora do cartório ou com a autoridade competente indo até lá, o casamento vai ser nulo. Em outras palavras, não gera efeito nenhum. Tranquilo? Primeira situação, então, super de boa, super tranquilo. É o casamento. Lembre-se sempre desse ditado. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Tranquilo? Casamento com moléstia grave. Segundo casamento.
O segundo casamento específico que eu quero trazer com vocês é conhecido como casamento nuncupativo. Que loucura, prof, que loucura! Nuncupativo, tudo bem? Nuncupativo. Também conhecido como casamento in extremis, né? Ou seja, casamento no extremo. Tem outro nome, né? Tem um casamento também denominado de casamento em artículo mortis. Esse casamento está no artigo 1540, né? Em outras palavras, é aquele casamento em que a pessoa ela tá de fato para deixar o plano carnal e ir para o plano etéreo. É aquele casamento em que a pessoa tá para fazer a transição, ela já tá para ver a grama nascer por baixo e vestir o paletó de madeira. Em outras palavras, a criatura tá para conhecer o Criador. Que loucura! Então aqui a gente vai flexibilizar ainda mais. Flexibilizar em que sentido? Aqui a gente não precisa nem de autoridade competente. Que isso, prof? Porque muitas vezes até a autoridade competente ia até essa pessoa impedida, a pessoa já fez a transição, né? Já bateu as botas, já teve o fechar das cortinas, tudo bem? Em outras palavras, se dispensa a autoridade competente. Contudo, entretanto, todavia, nós temos uma outra, né, exigibilidade. Qual exigência? Aqui a gente não tem a exigência de 2 testemunhas. Teremos a exigência de pelo menos 6 testemunhas. E lembrando que essas testemunhas, diga-se de passagem, elas não podem ter nenhum vínculo de parentesco em linha reta, colateral até segundo grau, com os nubentes. Por quê? Para evitar eventual, né, teoricamente, putaria. Em outras palavras, eu tô com uma pessoa rica, né, uma senhora, vou dar o golpe do baú, ela já tá para fazer a transição, né, a criatura conhecer o Criador. Quem que eu chamo? 6 pessoas. Eu chamo meu pai, a minha mãe, né, eu chamo, sei lá, o meu filho, chamo por demais a minha irmã, e daí, em síntese, as 6 pessoas só me conhecem. Que putaria é essa? What the fuck is this? Né? Ou seja, o código ele obsta 50 tons de cinza. O código ele veda, né? Ou seja, em outras palavras, ele obsta putaria. Razão pela qual então tem que ser 6 testemunhas, mas 6 testemunhas exógenas, sem grau de parentesco em linha reta e obviamente colateral até segundo grau. Tranquilo, sem grandes entraves. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Gente, aqui esse testamento, né? Esse casamento não necessita do quê? Esse casamento ele não necessita de autoridade. Então o que o CIPER faz? Essas testemunhas elas terão um prazo também para levar até o cartório. Qual que é o prazo? É um prazo dentro, né, de 10 dias. Então dentro de 10 dias essas testemunhas elas vão comparecer perante a autoridade, né? E notem, até inclusive perante a autoridade judicial para pontuar. Pontuar o quê? Primeiro, que houve uma manifestação de vontade, né? Perante elas. Número 2, que a pessoa que estava para morrer, ela de certa forma que chamou, né, para fazer a manifestação de vontade, que ainda que ela tivesse para morrer, ela estava em seu perfeito discernimento, em seu perfeito juízo. Lembre-se sempre, aqueles requisitos de validade do negócio jurídico, né? Manifestação de vontade tem que ser expressa, séria, livre. Então a pessoa tinha que ter o discernimento, falar assim, olha, eu estava para morrer, aliás, estou para morrer, né? E vou, obviamente, fazer esse testamento em né? Ou seja, com seu juízo perfeito, sem entraves. Mas tem uma outra situação que pode acontecer, gente. Qual situação? E notem, eles também vão ter que manifestar que houve a declaração, a manifestação de vontade, que ambas as partes, tanto o moribundo, né, ou a moribunda, queriam aí, o quê? Queriam se casar. Então, sem grandes entraves, sem grandes discussões. Qual que é a observação? A observação é a seguinte: é possível, em determinadas situações, a volta dos mortos-vivos. Em outras palavras, aquela pessoa que estava para fazer a transição, aquela pessoa que estava para passar dessa para melhor, ela não passa dessa para melhor, ela não faz a transição, ela o quê? Ela se recupera. Pode acontecer? Pode, né? Lembrando, obviamente, que se ela se recuperar, enfim, essa manifestação de vontade realizada perante essas 6 testemunhas, ela perderá a sua eficácia, perde sua validade. Devemos observar daí o procedimento comum. Qual que é o procedimento comum? A habilitação, naqueles prazos já pontuados, né? Ou seja, proclama 15 dias, certidão de habilitação 90 dias e também, obviamente, a celebração nos moldes já trazidos. Tranquilo? Show de bola, sem grandes entraves. Vamos além. Notem, isso, obviamente, se a própria parte não quiser ratificar, né? Porque é possível que ela queira ratificar o próprio ato realizado aí perante as suas, enfim,
testemunhas, né? Ou seja, ela vai e ratifica e fala assim, não, foi isso mesmo que aconteceu nessas formatações, até daria uma maior celeridade, até mesmo uma economia processual. Bem, dito isso, vamos para a última forma, a última modalidade de casamento, que é o casamento realizado, materializado mediante procuração, né? Artigo 1542. Toda vez que eu falo de casamento realizado mediante procuração, eu lembro daquele filme da Disney com o Robin Williams chamado Flubber, né? Flubber, não sei se vocês se lembram, que era uma gelatina verde, né? Que loucura, prof, que loucura, né? Por quê? Porque procuração é justamente isso. Nós temos uma autorização para que uma pessoa, né, por intermédio dessa procuração, ela manifeste a vontade como se fosse eu. Então ela manifesta a vontade por mim. Ela vai chegar e falar assim, olha, o fulano de tal, né, ele vai se casar. Eu estou aqui representando-o. Essa é a ideia da procuração. Casamento se perfaz mediante procuração. Isso é possível? É. Só que temos alguns detalhes. Quais detalhes? Esse instrumento público, né, aliás, esse casamento, essa procuração, ela deve se perfazer, deve ser materializada, concretizada por intermédio de instrumento público. Em outras palavras, nós temos aqui, nós temos um elemento específico, um instrumento público apto a realizar, a sobejar a essa, obviamente, né, essa procuração. Por demais, lembre-se sempre, a certidão de habilitação, ela perdura pelo hiato, pelo interstício de 90 dias. Por não por outra razão, a procuração aqui também vai perdurar por igual período. A procuração ela perdura por 90 dias. Então a pessoa vai me representar dentro desse prazo de 90 dias e vai se casar no meu lugar, né? Que loucura, que loucura. É essa a ideação, né? Só que tem um detalhe, e esse detalhe a gente reputa muito interessante. É possível que ocorra revogação da procuração? Sim, só que por paralelismo de formas. O que é paralelismo de formas? Ou seja, se eu faço por instrumento público, eu só posso revogar igualmente por instrumento público. Então, por paralelismo de formas, a revogação deve ser materializada por instrumento público. Vocês não sabem, gente, o que? Eu tava no Zimbábue, né? E eu virei e falei assim, putz, eu tô aqui no Zimbábue. Por que Zimbábue? Porque é legal falar Zimbábue, igual é legal falar Azerbaijão. Eu tava no Zimbábue e eu decidi me casar. Show de bola, tranquilo. Enviei a procuração. Beleza. Só que eu sou igual aquelas pessoas que todo mundo conhece, pessoa borderline, né? Aquela pessoa que, na verdade, é extremamente indecisa, tipo um libriano, brincadeira, né? Ou seja, não sabe o que faz, não sabe se vai, se casa, se não casa, né? Ou quem sabe geminiano, sei lá, não entendo muito de signo. E daí? A pessoa não sabe, caso, não caso, caso, não caso, caso, não caso. Putz, vou voltar atrás, né? Vou me retratar, não vou mais me casar. Pode isso acontecer? Pode, gente. Só que se eu não manifesto a revogação para a pessoa que detém a procuração, ou se eu não manifesto também meu interesse na revogação para outra pessoa que vai se casar, o que acontece? Eu fui um sacana, eu fiz sacanagem, só de sacanagem, só uma fuleiragemzinha. Não por outra razão, obviamente, óbvio, né, trouxe então uma situação em que a pessoa estava para se casar e eu acabei com aquela hipostasiação que ela tinha realizado, eu responderei pelo quê? Eu responderei por perdas e danos, porque de certa forma eu gerei um dano para ela, eu gerei uma falsa expectativa relacionada ao casamento. Tudo bem? Dito isso, então, terminamos com vocês essas situações, né, de casamentos especiais, essas três, lembrando sempre do moléstia grave, lembrando sempre do non culpativo em extremis e derradeiramente essa situação de casamento materializado por intermédio de procuração. Dito isso, deixo desde já para todos um forte abraço e obviamente excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!